Olá, amigas, olá, amigos. Olá, você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós faremos o estudo 11 do livro O Céu e o Inferno, parte 1, Doutrina, capítulo 2, Temor da Morte, itens 7 a 9. O objetivo é estudar as causas do temor da morte apontadas por Allan Kardec. Item 7. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de a comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Mais de um crente considera em seu foro íntimo que, assegurado seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitos e honrosas exceções. Mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo. Item 8. Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se a imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que infelicidade, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte em vez de infundir esperança. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isto não suceda, à medida que a sua fé se for firmando, a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Item 9. Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranha aos vivos. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna a separação, e é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofrendo, os entes caros antes que vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. E a alma que estiver no céu será realmente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Bem, meus irmãos, após a leitura desses itens, nós temos duas perguntas com as respectivas respostas para assimilarmos melhor os itens lidos. Primeira pergunta:
Porque o cumprimento de certas fórmulas para a aquisição da salvação acaba afastando muitos homens do cultivo das virtudes morais? Bom, de acordo com o item 7, esse afastamento ocorre porque essas fórmulas geram a ilusão de uma salvação fácil, mecânica e comercializável, que não exige esforço pessoal ou transformação interior. O texto apresenta os seguintes motivos. Falsa esperança. O crente passa a acreditar em seu foro íntimo que o seu futuro espiritual já está garantido apenas pelo cumprimento de rituais exteriores ou por doações materiais, inclusive póstumas, que não lhe custam sacrifícios em vida. Ausência de reforma íntima. Como a salvação é vista como algo que pode ser obtido por meio de dogmas ou recursos financeiros, o indivíduo julga supérfluo impor-se sacrifícios incômodos ou trabalhar pelo bem do próximo. E estímulo ao egoísmo. A ideia de que basta cada qual trabalhar por si, por meio de práticas externas, anula a necessidade da regeneração de caráter e dos costumes, alimentando o egoísmo e o apego aos prazeres e bens do mundo material. Segunda pergunta: por que a prática de cerimônias de lamentação nos ofícios fúnebres e a crença nos destinos irrevogáveis colaboram para o temor da morte? Então, segundo os itens 8 e 9, a sociedade e as religiões tradicionais cercaram a morte de elementos que evocam a destruição e o fim definitivo, em vez de focar na imortalidade e na continuidade da vida espiritual. Isso alimenta o medo por 3 fatores principais. Primeiro, simbolismo lúgubre e aterrorizante. Tudo nas usanças e cerimônias fúnebres inspira terror. Em vez de retratarem a morte como um sono de transição ou libertar radioso da alma, os emblemas focam na decomposição do corpo físico, hediondo e descarnado. Segundo, lamentação e foco nas perdas terrenas. O choro e os lamentos dos sobreviventes tratam a partida como uma imensa desgraça, principalmente quando alguém morre jovem ou rico. Lastima-se a perda dos prazeres do mundo, como se o além-túmulo não reservasse nada melhor. Os eternos adeuses fazem parecer que os laços foram desfeitos para sempre. E terceiro, a barreira da separação eterna. A crença vulgar e os dogmas eclesiásticos colocam as almas em regiões inacessíveis, céu ou inferno, decretando que as relações com os vivos estão rompidas e que a comunicação é impossível. Essa perspectiva de isolamento e de destinos irrevogáveis, onde um ser amado pode sofrer eternamente enquanto o outro assiste do céu, torna a distância entre vivos e mortos tão dolorosa que as pessoas preferem reter os entes queridos sofrendo na terra a vê-los partir. Por hoje, nós ficamos por aqui e no próximo estudo nós veremos no item 10 por que os espíritas não temem a morte. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a Kardec e aos bons espíritos pela oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita e pedimos a Jesus, nosso Mestre, que faça de nós um instrumento de amor e paz onde quer que estejamos.